São só 50.000 reais, mãe. Seja grato por ter um filho como eu. Meu filho disse depois de dar o dinheiro para da esposa e me excluir do evento. Mas o tempo passou, e quando ele veio atrás de mim, já não havia ninguém para consolá-lo. Eu estava na cozinha, com as mãos mergulhadas em uma bacia de goiabas maduras e cheirosas. O aroma doce e familiar me transportava para outros tempos, para uma vida que parecia não me pertencer mais. O sol da manhã entrava pela janela, mas não aquecia a frieza que eu sentia no peito. 2 horas antes, uma mensagem havia chegado no meu celular. Era da minha nora, Carolina. Não havia um bom dia, sogra, ou um como a senhora está. Era apenas uma imagem, um convite digital, frio e impessoal, para a festa de São João que aconteceria na casa deles naquela noite. Em 35 anos como mãe, eu nunca tinha perdido uma única celebração. Cada aniversário, cada Natal, cada festa junina era um evento sagrado para mim. Mas aquele convite, enviado como se eu fosse apenas mais um contato na agenda dela, me fez sentir como uma obrigação, não como a mãe e a avó que eu era. Um nó se formou na minha garganta, mas eu o engoli. Eu iria, por Bruno. Com um suspiro, continuei meu trabalho. Decidi fazer o que sempre fazia: o bolo de fubá com cobertura de goiabada. Era o favorito de Bruno desde que ele era um menino pequeno, magrinho e de pernas finas, que corria para a cozinha e raspava a tigela com o dedo. Aquele bolo era mais do que uma sobremesa. Era um símbolo do meu amor. Uma tradição que eu me agarrava com todas as forças, mesmo sentindo que meu papel na vida do meu filho estava se tornando cada vez menor, mais secundário. Enquanto a massa crescia no forno, eu me permiti ter esperança. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez a vida corrida deles os tivesse tornado um pouco descuidados. Só isso. Eu era a mãe. E mães perdoam. Mães compreendem. Quando a noite caiu, vesti meu melhor vestido, arrumei o bolo em uma travessa bonita e dirigi até o condomínio de luxo onde eles moravam. Já da portaria eu conseguia ouvir a música animada e o som de risadas. Meu coração apertou. Era um som feliz, mas estranho, como se eu não fizesse parte daquela alegria. Ao entrar na área de festas do jardim, a cena que encontrei confirmou meus piores medos. Uma mesa enorme estava montada sob um pergolado iluminado por luzinhas pisca-pisca. Estava lindamente decorada, com toalhas xadrez, balões e flores do campo. E estava completamente cheia. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida conversavam e riam. Não havia um único lugar vazio. Não havia um lugar para mim. Fiquei parada por um instante, com a travessa do bolo nas mãos, sentindo-me uma completa estranha. Ninguém notou minha chegada. Vi Bruno de longe, circulando entre os convidados, sorrindo, abraçando as pessoas. Nossos olhares não se cruzaram. Carolina, elegante em um vestido de grife, agia como a anfitriã perfeita, mas em momento algum dirigiu o olhar para a entrada, talvez à minha procura. Uma moça da equipe do buffet, vendo meu desconcerto, pegou o bolo das minhas mãos com um sorriso profissional e disse: "Vou levar para a cozinha, senhora." E assim, meu bolo, meu símbolo de amor, desapareceu atrás de uma porta, esquecido. Pior ainda estava por vir. Depois de alguns minutos em que vaguei sem rumo pelo jardim, sentindo os olhares curiosos das pessoas, Bruno finalmente me viu. Sua expressão mudou. O sorriso desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma máscara de desconforto. Ele se aproximou, quase se esgueirando entre os convidados, e falou em voz baixa, sem conseguir me encarar nos olhos. "Mãe, que bom que a senhora veio, mas... será que a senhora poderia ir embora um pouco mais cedo hoje?" As palavras dele foram como socos no meu estômago. Eu não conseguia acreditar. "Por que, meu filho? Aconteceu alguma coisa?" Perguntei, a voz já embargada. "Não, não é isso." Ele gaguejou, ajeitando a gola da camisa. "É que essa festa é também o evento de lançamento da nova marca da Carolina. Tem muito jornalista, muito influenciador. O espaço ficou um pouco apertado, entende?" Apertado. Era isso que eu era.
Um aperto na vida deles. Um estorvo. Ferida, humilhada, sentindo-me completamente invisível. Não consegui dizer mais nada. Apenas assenti com a cabeça e fui embora. Não me despedi de ninguém. Ninguém pareceu notar minha partida, assim como não notaram minha chegada. Enquanto caminhava para o meu carro, as lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente rolaram pelo meu rosto. Olhei para trás uma última vez e vi a festa continuando, vibrante e alegre, como se eu nunca tivesse estado ali. O bolo, eu sabia, permaneceria intocado na cozinha. Na manhã seguinte, a dor profunda da noite anterior começou a se transformar em uma clareza amarga e cortante. Peguei meu celular, o coração pesado, e abri as redes sociais. O perfil de Carolina estava repleto de fotos do evento. Eram imagens profissionais, cheias de gente bonita e sorridente. A legenda de uma das fotos dizia: "Uma noite mágica para celebrar inícios limpos e modernos. Grata a todos que vieram compartilhar essa energia." Rolei os comentários e um deles me chamou a atenção, escrito por uma das amigas dela. "Parabéns, amiga. A decoração estava impecável, super chique e sem poluição visual." Poluição visual. A palavra ecoou na minha cabeça. Foi então que tudo fez sentido. Não havia sido um descuido. Eu havia sido deliberadamente excluída, editada da cena, considerada uma poluição no cenário limpo e moderno que eles queriam projetar. Aquele sentimento de ter sido descartada como lixo me deu um tipo estranho de força. A tristeza deu lugar a uma raiva fria, uma necessidade de entender a profundidade daquela traição. Movida por um impulso que nem eu sabia que tinha, decidi investigar minhas finanças. Abri o aplicativo do banco no computador. Eu mantinha uma conta conjunta com Bruno há anos, uma conta onde eu depositava minhas economias de uma vida inteira. Era uma conta de segurança, eu pensava, para uma emergência. Meus dedos tremiam enquanto eu navegava pelo extrato. E então, eu vi uma transferência, R$ 50.000, para a conta de uma empresa que eu não reconheci. A data era de 2 semanas atrás. Com o coração na boca, pesquisei o nome da empresa na internet. Era a nova marca de Carolina. O ar me faltou. Eles haviam tirado R$ 50.000 das minhas economias, sem me dizer uma única palavra, para financiar o sonho dela. O sonho do qual eu havia sido expulsa por ser poluição visual. Peguei o telefone e liguei para o meu filho. Ele atendeu com uma voz sonolenta e irritada. Sem rodeios, eu perguntei sobre o dinheiro. A resposta dele selou meu destino e quebrou a última fibra de esperança que eu tinha. Ele não negou. Pelo contrário, seu tom era de desdém, de arrogância. "Ah, mãe, sobre isso..." ele disse bocejando. "São só R$ 50.000. A senhora deveria ser grata por ter um filho como eu, que sabe investir o dinheiro da família." E desligou. Fiquei segurando o telefone mudo, o som da sua voz cruel ainda nos meus ouvidos. "Seja grato." Naquele momento eu entendi. Eu não tinha mais um filho. Eu tinha um estranho que havia roubado meu dinheiro e minha dignidade. Depois que desliguei o telefone, o silêncio da minha casa era ensurdecedor. Cada objeto, cada fotografia na parede, parecia zombar de mim, testemunhas de uma vida dedicada a um filho que me via como um caixa eletrônico e um estorvo. A dor era tão física que eu mal conseguia respirar. Por um dia inteiro, me permiti chorar. Chorei pela traição, pela humilhação, mas principalmente pela perda daquele menino que um dia correu para os meus braços. No segundo dia, porém, algo mudou. A imagem do comentário na rede social, sem poluição visual, voltou à minha mente, não com dor, mas com uma fúria gelada. Eu não era poluição. Eu era a raiz daquela família, a base sobre a qual tudo foi construído. E se eles queriam me apagar, eu mostraria a eles a força que minhas raízes tinham. Em vez de me afundar no sofá, levantei-me e procurei na minha agenda o número da doutora Nelena, uma antiga conhecida dos meus pais, uma advogada respeitada e de pulso firme. Marquei uma consulta para o dia seguinte. Sentada em seu escritório sóbrio, contei toda a história, desde o convite impessoal até a frase cruel do meu filho pelo telefone.
Minha voz tremeu, mas não vacilou. Doutora Helena ouviu tudo em silêncio, seus olhos inteligentes nunca se desviando dos meus. Quando terminei, ela não me ofereceu pêsames ou palavras de pena. Em vez disso, ela me deu validação. Lúcia, o que você está vivendo, infelizmente, é mais comum do que se imagina, disse ela com uma voz calma e forte. Isso tem um nome. É um padrão cruel que chamamos de deserdação sutil. É um processo gradual, onde filhos ou parentes começam a apagar a presença legal, financeira e emocional de um idoso, até que não sobre nada. Aquelas palavras, deserdação sutil, me deram um chão. Eu não estava louca, não estava exagerando. Havia um nome para a crueldade que eu estava sofrendo. Com a orientação de doutora Helena, traçamos um plano. O primeiro passo era difícil, mas necessário. Eu precisava de uma prova concreta. Respirei fundo e, com as mãos trêmulas, liguei para Bruno novamente, com o gravador do celular ativado. Fingi uma voz confusa. Filho, eu ainda não entendi direito. Você usou aquele dinheiro da nossa conta para a empresa da Carolina, é isso? A resposta dele foi imediata e casual, tingida de impaciência. Mãe, já te expliquei. Sim, eu usei. Foi um investimento. Agora, por favor, me deixe trabalhar. Clique. Foi o suficiente. Com a gravação salva, fui ao banco e, com a ajuda do gerente, removi o acesso de Bruno à conta conjunta. O passo seguinte foi enviar uma notificação formal, redigida pela doutora Helena. Exigimos a devolução integral dos R$50 mil em 30 dias, ou entraríamos com uma ação judicial por apropriação indébita, anexando a gravação como prova. A resposta não demorou. Bruno me ligou furioso, mas não era a fúria de quem se sentia injustiçado, era a fúria de quem foi pego. O medo de um escândalo foi maior que sua arrogância. Ele concordou em devolver o dinheiro, mas pediu para pagar em parcelas. Eu aceitei. O dinheiro era meu por direito, mas a minha paz valia mais do que a pressa. Nos meses que se seguiram, o dinheiro começou a entrar na minha nova conta, pontualmente. Os convites para os eventos familiares também voltaram a chegar. Aniversário de Carolina, almoços de domingo. Apaguei todas as mensagens. Eu não era um brinquedo que podia ser guardado. Eu só estaria onde fosse genuinamente bem-vinda e amada. Pelo que ouvia de conhecidos em comum, a empresa deles estava crescendo. Uma parte de mim, a mãe que nunca morre, ficou feliz por ele. Mas essa parte já não dominava a minha vida. Comecei a focar em mim. O jardim, que andava meio abandonado, tornou-se meu refúgio. Passei a colocar as mãos na terra, a plantar flores, a cuidar das minhas roseiras. Aquele ato simples de cultivar a vida me curava por dentro. Comecei a fazer caminhadas matinais pelo bairro. No início, era só um exercício, mas logo passei a cumprimentar as pessoas, a parar para conversar com a dona da padaria, com o senhor da banca de jornal. Fiz novas amizades, mulheres da minha idade, com histórias de vida tão ricas quanto a minha. Passamos a tomar café juntas, a ir ao cinema. Viver mais para mim, e menos em função do meu filho, me fez redescobrir o mundo que existia do lado de fora da minha porta. Foi numa dessas caminhadas que conheci Murilo. Ele estava passeando com seu cachorro, um vira-lata simpático e de rabo abanando. Nossos cães, pois eu havia adotado uma cachorrinha para me fazer companhia, começaram a brincar e nós começamos a conversar. Ele era viúvo, tinha a minha idade, e um sorriso gentil que iluminava seus olhos. Nossa conversa fluiu de maneira tão fácil e natural que, quando nos despedimos, eu estava sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Nossos encontros se tornaram rotina. As caminhadas viraram jantares. Os jantares viraram viagens de fim de semana para a praia. Murilo me fazia sentir como uma adolescente de novo, redespertando em mim uma alegria que eu achava que estava perdida. Comecei a frequentar sua casa, um lugar aconchegante e cheio de vida. E foi lá que conheci a pequena Clara, sua neta de 5 anos. Quando aquela menininha de olhos curiosos me chamou para brincar, meu coração se encheu de um calor que há muito não sentia. Brinquei de boneca, contei histórias.
Clara me abraçava com seus bracinhos pequenos e eu me sentia como a avó dela. Um sentimento puro e bem-vindo. 2 anos se passaram voando. 2 anos de cura, de risadas e de um amor sereno e maduro. Numa tarde, sentados na varanda, olhando o pôr do sol, Murilo pegou minha mão e me pediu em casamento. Algumas pessoas poderiam achar estranho, 2 viúvos de certa idade recomeçando a vida. Mas eu não hesitei. Para mim, o amor não tinha idade, e eu estava pronta para abraçar meu futuro. Eu disse sim. Meu casamento com Murilo não foi um grande evento. Foi uma cerimônia simples no cartório, seguida por um almoço no jardim da minha casa, agora repleto das flores que eu mesma plantei. Nossos convidados eram poucos. Nossas novas amizades, os filhos de Murilo e a pequena Clara, que foi nossa daminha, e levou as alianças em uma pequena almofada. Naquele dia, olhando para o rosto sorridente de Murilo, eu soube que estava onde deveria estar. A felicidade era serena, real, construída por mim e para mim. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém para me sentir completa. As notícias sobre Bruno chegavam a mim de forma esporádica, como ecos de um mundo distante. Uma antiga vizinha me contou que ele e Carolina não estavam mais juntos. Aparentemente, a pressão do negócio e as dificuldades financeiras que surgiram depois que a fonte secou azedaram a relação. Pouco tempo depois, soube que a empresa, aquela marca limpa e moderna, pela qual eu fui descartada, não resistiu à separação. Sem o charme de Carolina e a gestão duvidosa de Bruno, o castelo de cartas deles desmoronou. Eu mentiria se dissesse que não senti nada. Uma pontada de tristeza, um resquício daquele instinto materno, me atingiu. Mas foi só isso. Uma pontada. Não era mais o furacão que um dia teria devastado minha alma. Cerca de 6 meses depois do meu casamento, a campainha tocou numa tarde de sábado. Quando abri a porta, lá estava ele. Bruno. A imagem era tão diferente daquele homem arrogante e bem vestido da festa que meu primeiro impulso foi de choque. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e vestia roupas amassadas. O brilho da autoconfiança havia sido substituído por uma névoa de derrota. Ele não disse nada, apenas me olhou com uma expressão que eu não via desde que ele era um menino e quebrava um brinquedo caro. Uma mistura de vergonha e a busca por consolo. "Posso entrar, mãe?" ele perguntou, a voz baixa. Eu dei um passo para o lado e o deixei passar. A casa estava cheia do cheiro do bolo de laranja que Murilo e eu tínhamos feito mais cedo. Bruno olhou ao redor, como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Ele se sentou no sofá onde, anos atrás, eu havia chorado por sua causa. Eu lhe servi uma xícara de café, em silêncio. Ele começou a falar. Falou sobre a separação, sobre a falência, sobre a solidão. Ele chorou. Não como o homem que me humilhou, mas como o filho perdido que ele havia se tornado. Eu o ouvi. Senti compaixão, mas não senti pena. Eu não era mais o seu porto seguro incondicional. A pessoa que largaria tudo para juntar os cacos que ele mesmo quebrou. Naquele dia, por exemplo, Murilo e eu tínhamos ingressos para um concerto. Quando o relógio marcou a hora de nos arrumarmos, eu me levantei. "Bruno, sinto muito por tudo que você está passando", eu disse com sinceridade. "Mas Murilo e eu temos um compromisso agora. Você pode ficar mais um pouco se quiser, mas nós precisamos sair." A surpresa em seu rosto foi evidente. Ele esperava que eu cancelasse meus planos, que me sentasse ao seu lado a noite toda, como eu sempre teria feito. Mas aquela Lúcia não existia mais. Eu amava meu filho, mas eu também me amava. E amava a minha nova vida. Ele entendeu o recado. Levantou-se, agradeceu o café e foi embora. Aquela foi a primeira de muitas visitas. Aos poucos, Bruno começou a aparecer com mais frequência. Ele via a minha relação com Murilo, a forma como nos tratávamos, com respeito, carinho e parceria. Em uma dessas visitas, Bruno desabafava sobre as dificuldades de arrumar um novo emprego, culpando o mundo por seus problemas. Murilo, que estava consertando uma cadeira na varanda, ouviu a conversa. Ele se aproximou,
secou as mãos em um pano e se sentou ao lado de Bruno. Bruno, culpar os outros é o caminho mais fácil, mas ele não te leva a lugar nenhum, disse Murilo, olhando-o nos olhos. Um homem de verdade não é aquele que nunca cai, mas aquele que se levanta e assume a responsabilidade por seus erros. Você tratou sua mãe mal. Você foi arrogante com as pessoas. O mundo não te deve nada. Recomece sendo honesto, primeiro consigo mesmo, e depois com os outros. As palavras de Murilo não foram uma bronca, mas um conselho de homem para homem, de alguém que já viveu mais e aprendeu com a vida. Vi algo mudar nos olhos de Bruno naquele dia. Ele começou a ouvir. Começou a se esforçar para ser uma pessoa melhor, mais gentil, mais humilde. Ele conseguiu um emprego mais simples, alugou um apartamento pequeno e começou a reconstruir sua vida, tijolo por tijolo. Hoje, minha relação com meu filho é cordial. Ele me visita, me respeita e até pede conselhos a Murilo de vez em quando. Eu o amo, com aquele amor fundamental de mãe, mas um amor que agora tem limites, que tem respeito próprio. A minha vingança não foi vê-lo sofrer. A minha verdadeira vitória foi a minha superação. Foi descobrir que minha felicidade não dependia dele, nem de ninguém. Dependia apenas de mim. Ao escolher focar no meu jardim, nas minhas amizades, no meu novo amor e, acima de tudo, em mim mesma, eu não só curei minhas feridas, como também fiz com que as coisas, naturalmente, se ajeitassem ao meu redor. Bruno teve que aprender sua lição da maneira mais difícil, mas ele aprendeu. E eu aprendi que a vida pode florescer de novo, mais bela e mais forte, mesmo depois do mais rigoroso dos invernos. E isso, nenhuma quantia de dinheiro ou ingratidão poderia tirar de mim.